amigo, boa noite para você, minha amiga. Está começando mais uma edição do seu DF Notícias, agradecendo a você pela audiência, pelo carinho. Não esqueça, porque o nosso encontro marcado de segunda a sexta é aqui no canal 11.1 TV União, e o seu DF Notícias traz tudo o que acontece no Distrito Federal e também no entorno da capital, com os detalhes para você, porque já sabe, né? Aconteceu, virou DF Notícias, e no programa de hoje você não pode perder, porque acidente na BR-040 entre um motociclista e uma carreta causou um susto enorme. As imagens são impressionantes. E mais, hein? Parentes fizeram uma corrente ao redor de um hospital. E esta corrente, meus amigos, foram todos de joelhos. Hoje, quinta-feira, dia 4 de março, está no ar mais uma edição do seu programa DF Notícias. Agora são 7 horas mais 3 minutos e a gente abre o nosso programa de hoje falando sobre a vacinação. Olha, a vacinação aqui no DF continua e o nosso repórter Francisco Coelho tira todas as suas dúvidas e traz todas as informações para você aqui, ó, que acompanha o nosso DF Notícias na tela. O Distrito Federal recebeu mais 26 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan, a Coronavac. Com isso, a Secretaria de Saúde resolveu ampliar o grupo de vacinados, que agora inclui idosos acima dos 75 anos. A vacinação já pode ser agendada pelo site vacina.saude.df.gov.br ou pelo telefone 160. Se você não conseguir fazer o agendamento por esses canais de internet e telefone, pode procurar uma unidade básica de saúde e vai conseguir fazer a vacinação. Agora, se pretende se vacinar apenas pelo drive-thru, o agendamento é obrigatório. De acordo com o governo do Distrito Federal, o recebimento de novas vacinas na semana que vem, há a possibilidade de ampliar o grupo de vacinados, incluir idosos acima dos 70 anos. Agora são 7 horas mais 4 minutos e é a vacinação que está acontecendo, e vamos torcer para que essa imunização chegue o quanto antes, porque os casos de Covid-19 em todo o país, em todo o Brasil, sobem a cada dia, né? Agora a gente traz essa reportagem, mais uma daquela série E se a moda pega? Presta atenção, olha só. Um grupo de moradores de Caldas Novas, que é a principal cidade turística de Goiás, protestou contra um decreto que entrou em vigor nesta última quarta-feira e limita o horário de funcionamento do comércio. Agora, acompanhe esse vídeo para você acompanhar, né? Esse vídeo para você acompanhar, e eu quero saber o seguinte: e se a moda pega? Olha aí, olha o que aconteceu. Uma multidão invadiu a sede da prefeitura aos gritos: queremos trabalhar. Isso mesmo. E em nota, a Prefeitura de Caldas Novas repudiou a invasão do prédio do órgão e afirmou que o objetivo do decreto é conter o avanço da pandemia na cidade, que na manhã desta última quarta-feira não tinha nenhum leito de UTI disponível. É, meus amigos, essa é a série. E se a moda pega? Haja prefeitura para aguentar a quantidade de pessoas, né, que invadiria aí. Você que está aí do outro lado, não use isso como uma inspiração. Isso não pode ser uma referência. Você pode acompanhar aqui, ó, aqui do nosso lado aqui, ó, tá vendo? É tudo isso. É esse lado aqui? É isso aqui? Ah, esse lado aqui, ó. Você pode acompanhar desse lado aqui, né? O tumulto. Todas as pessoas amontoadas, protestando contra o lockdown. Agora eu te pergunto, como que você vai protestar do lockdown se aglomerando desse jeito? Né? Perdeu completamente a razão esse protesto. Olha, pessoas amontoadas, todas juntas, reclamando, brigando, porque aí você pode conferir, né? Trabalhadores, empresários,
homens, mulheres, idosos, tem de todo tipo aí. E essa aglomeração pode ser aí um fator resultante em mais casos de Covid-19. Então tome muito cuidado e eu espero que esta moda não pegue. Agora são 7h mais 7 e nós vamos direto para a redação, porque temos imagens inacreditáveis de um acidente na BR-040 entre uma moto e uma carreta. E quem traz os detalhes é o nosso repórter Júlio César. Boa noite, Júlio. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que estão acompanhando o DF Notícias. Bruno, olha só essa imagem. Vou pedir para o nosso amigo Russo colocar as imagens no ar. Olha só, Bruno, o que aconteceu ali na 040. O motociclista estava trafegando entre os veículos, que é o tal corredor, assim, bastante conhecido. E uma carreta ali, por questão de segurança, ela tem uma câmera para poder fazer o monitoramento na lateral da carreta. Uhum. Foi nesse momento que essa câmera flagrou esse acidente, Bruno. Olha só, o carro começa a mudar de faixa e acaba colidindo na moto e a moto foi projetada na lateral do caminhão, Bruno. Olha que perigo, só, hein? Que cena incrível. Agora me pergunta, Bruno, eu sei que você está doido para me perguntar. Olha aí, essa Sim, é a imagem. Excelente pergunta, daí, Bruno. Olha excelente só. Pergunta, Bruno. Como ficou aí os ocupantes dessa moto? Dá para pensar que foi uma coisa extremamente grave, né, Bruno? Foi uma intervenção divina, esses dois. Essa foi uma intervenção divina, inclusive eles já podem anotar essa data como um novo aniversário, Bruno, porque eles só sofreram alguns arranhões. Por incrível que pareça, pela gravidade aí desse vídeo, dar a entender que os ocupantes aí dessa motocicleta aí chegou a um nível até de perder a vida, mas pelo contrário, saíram andando aí deste acidente. Mas olha só, Bruno, a agente Pamela da Polícia Rodoviária Federal, ela gravou um vídeo explicando não só sobre o acidente, mas todos os cuidados que é preciso ter aí ao trafegar nesse tipo de rodovia. Vamos ouvir. Em relação ao acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira na BR-040, houve uma sucessão de erros. O condutor deveria ter mantido uma distância de segurança do veículo da frente para que ele simplesmente freasse, mas não, ele resolveu transpor a faixa de maneira brusca, de maneira que ele não levou em consideração os motociclistas que estavam transitando pelo corredor. Por um outro lado também, houve um erro por parte dos motociclistas, que deveriam ter usado uma velocidade compatível, uma vez que o trânsito à frente estava retido. Então ele tem que usar uma velocidade de maneira que, se houver ou uma transposição de faixa de um veículo ou uma travessia de pedestres, ele consiga ter reação, ele tem que ter tempo para ter reação. O que a gente observa é que o trânsito pelo corredor, ele não é vetado pela legislação. Entretanto, fazer zigue-zague ou deixar de manter distância de segurança lateral dos veículos é infração de trânsito. E o que é pior é que é arriscado. Então, muito mais perigoso do que levar uma multa é se envolver em acidente de trânsito, e isso tem acontecido com bastante frequência, lesionando tanto os motociclistas quanto também os pedestres, que muitas vezes atravessam a via e são atropelados por motocicletas que estão pelo corredor. Pois é, Bruno, olha só, dali da Épia Sul, que encontra 040, que fica ali no viaduto do Catetinho, né? Ali bastante conhecido para quem vem do Gama ou está indo pro Gama, vai se deparar ali com esse encontro entre a 040 e a Épia Sul. A 040 até Lusiânia, ali é muito conhecida por esses tipos de acidentes, Bruno. Mas aí é preciso se ater principalmente aos menores, que são os motociclistas. Mas os motociclistas precisam ter muita atenção, Bruno. Apesar de tudo que aconteceu, não houve fatalidade. Mas é um momento também para refletir os cuidados que precisamos ter. Não só os motoristas, mas também os motociclistas. Júlio, né? A nossa... A agente Pamela, né, ela foi muito feliz quando disse que uma sucessão de erros, e de fato, né, além da moto estar transitando ali pelo corredor, né, como eles fazem com bastante hábito, com um costume enorme,
né, a gente pode observar também nas imagens o momento em que o cara, para não bater o seu veículo, teve que desviar. E aí esse foi o momento onde aconteceu o acidente e ainda bem que não terminou, né, em uma fatalidade. Tendo em vista que próximo da carreta tem aqueles pneus enormes e aí estes dois poderiam ter sido jogados, projetados ali para baixo dessa carreta e quem sabe nesse momento a gente não estaria aí, né, noticiando uma catástrofe, né, um acidente horrível, né? Pois é, Bruno, lembrando do acidente que aconteceu em outubro na Epiaçu, próximo à floricultura. Infelizmente, o motociclista ele foi projetado para debaixo de uma carreta e acabou perdendo a vida. Não é sempre que é possível ter essa sorte aí, né? No caso, a mão de Deus, obviamente. Então, é preciso ter muito cuidado. Os motociclistas, nesse horário de rush, que há muita movimentação de veículos, os motoristas no Brasil não são acostumados a sinalizarem na troca de faixas, isso é um grande problema. Não deveriam fazer isso, o certo deveria ser sinalizar, né, Bruno? Pois é verdade. Ô, Júlio, eu queria só pedir para repetir essa imagem, ali parece que já havia um acidente, né? Havia um acidente um pouco mais à frente e aí os veículos, né, já estavam parados. Olha, vamos observar aqui, né, nessa imagem, o que me parece é que já tinha um acidente. Bruno, eu consegui conversar com a agente Pamela, que gentilmente fez essa gravação pra gente. Uhum. Ela disse o seguinte... Olha, essa imagem mostra bem, olha lá. O que ela falou, Bruno? Que estava havendo uma retenção, ou seja, começou a ter aquela lentidão no trânsito. E aí os motoristas que vêm aí dirigindo, utilizando seu celular, conversando, sem atenção, acabam se assustando quando veem aí os outros veículos à frente parando. E foi o que aconteceu. Se você observar aí no decorrer do vídeo, um carro havia parado ali por conta da retenção e o outro veio ali meio que desatento e tentou frear, não bateu no outro veículo. Júlio, essa imagem mostra bem. Esse carro prata que está vindo aí, ó, ele freia bruscamente do nada. Observe que o carro, a distância dele para o outro carro é enorme. Então, assim, ele freou bruscamente, né? E a gente não consegue entender o porquê dessa freada. Então, foi aí onde tudo começou, o efeito cascata, né? Pois quem está mais desatento é que sai no prejuízo. É como a gente falou, né? A agente Pamela da Polícia Rodoviária Federal. É bastante comum isso acontecer por falta de atenção. É o tal do celular, né? Não vamos alegar dessa forma precisamente sendo, mas é o que mais acontece. É mexendo no celular, mexe no som, e aí aquela falta de atenção, às vezes até o cansaço também pode fazer com que a pessoa tenha esse tipo aí, um pouquinho digamos assim, de falta de atenção. Mas o que aconteceu foi, infelizmente, aí quando ele jogou para a lateral direita e o motociclista estava vindo no corredor e acabou fazendo aí esse impacto, essa batida, essa colisão. Aconteceu nas primeiras horas de hoje, né? Por volta das 7h40 da manhã. Então pode ser que seja um sono daqueles também, porque... pode ser. Todo mundo cansado, pandemia, enfim... Ô, Júlio, então daqui a pouco você volta trazendo mais informações? Olha, Bruno, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações e está chegando aqui, inclusive da própria Polícia Rodoviária Federal, parece que houve um outro acidente. Assim que eu voltar aqui, eu vou trazer essas informações, se assim for confirmado, Bruno. Muito bem, Júlio, obrigado pela sua participação. Gente, a seguir você não pode perder. O Senado aprova PEC emergencial em segundo turno. Já já eu trago todos os detalhes para você. Eu quero as imagens aqui do Distrito Federal. Essa câmera mostra o Estádio Nacional Mané Garrincha e uma noite nublada, hein? Agora fazendo 25 graus na capital federal. Deu uma melhorada, né, a temperatura. Agora são 7h16. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Esse é o segundo bloco aqui do seu DF Notícias. Obrigado pela audiência, obrigado a você pelo carinho. Ó, tamo junto de segunda a sexta, às 7h da noite. Você sempre muito bem informado aqui no DF Notícias, viu? As nossas redes sociais estão à sua inteira disposição. Aparece aqui na tela o nosso Instagram, para você aí participar sempre que quiser, curtir, compartilhar todos os nossos posts. Tem também o Instagram aqui da TV União, que é @TV União BSB.
você. E o nosso WhatsApp está à sua disposição também para sua sugestão de pauta, para aquele pedido musical. Sim, temos clipe durante toda a programação e você pode pedir o seu clipe, indicar a sua música, e sugerir aquela pauta que você adoraria curtir, tanto aqui no DF Notícias, quanto no Corró, quanto no UB News, enfim, você participa ativamente em toda a programação. Agora, eu quero convidar você a acompanhar junto comigo, porque eu tenho um recado muito especial aqui na tela, ó. Esse é o recado que eu tenho para você. Isso mesmo. Você sabia que o governo do Distrito Federal e a Terracap regularizam terrenos em todo o DF? Pois é, por onde a regularização passa, as melhorias são visíveis. Ruas pavimentadas, iluminadas e uma série de obras que melhoram a vida, não só na região, mas em todo o Distrito Federal. Um bom exemplo é o trecho 1 de Vicente Pires, que está um brinco, tá lindo. Asfalto novinho, bem iluminada, água e esgoto também, viu? E nem mesmo com a pandemia o trabalho da Terracap para regularizar moradias parou. Agora é a vez de Arniqueiras. E nos próximos dias teremos aí novidades para o Urb 1, antiga colônia agrícola Vereda da Cruz. Além das melhorias de Arniqueiras também, né? Arniqueiras vai ficar um brinco, vai ficar linda, viu? Passará por uma reformulação de quadras, além de várias obras de infraestrutura. Olha, gente, você sabe, né? A população quer moradia regularizada e segura, não é? E é isso que a Terracap oferece para todo mundo aqui no DF por meio da venda direta. Então, saiba mais em terracap.df.gov.br. A Terracap investe em você. Daí o recado foi dado, então, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado, já sabe, né? Continue com a gente, porque esse é o DF Notícias. Quero mandar um forte abraço para um grande irmão, né? O nosso amigo Vinícius Aguiar, que está se recuperando depois de uma cirurgia. Ô, Vini, fica com Deus, obrigado pela audiência, viu? Você que está aí do outro lado, acompanhando o nosso DF Notícias de todos os dias, sabe que é tudo feito com muito carinho, pensando em você. E a gente traz as informações, a partir de agora você acompanha aqui essa reportagem. O Senado aprova PEC emergencial em segundo turno. Isso mesmo. Mantém o teto para o auxílio proposta que retoma o auxílio emergencial. Agora precisa ser apreciado pela Câmara dos Deputados antes de ser promulgada, viu? É isso mesmo, meus amigos. Dos gastos públicos que autoriza aí o pagamento de até, presta atenção nesses números, 44 bilhões. Por meio do novo auxílio emergencial. E quem traz as informações é o nosso repórter Matheus Moura. Na tela. Senado aprova PEC emergencial em segundo turno. Por 64 votos a 14, os senadores aprovaram o texto base hoje no Congresso Nacional. É claro que agora a proposta vai para a Câmara dos Deputados. O limite de gastos está orçado em 44 bilhões de reais. O Senado aprovou nesta quarta-feira, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC emergencial. A proposta prevê protocolos de contenção de despesas públicas e uma série de medidas que podem ser adotadas em caso de descumprimento do teto de gastos. Regra que limita o aumento dos gastos da União à inflação do ano anterior. O texto também viabiliza a retomada do auxílio emergencial. A proposta aprovada não detalha valores, duração ou condições para o novo auxílio emergencial. O texto flexibiliza regras fiscais para abrir espaço para a retomada do programa. Isso porque, pela PEC, a eventual retomada do auxílio não precisará ser submetida a limitações previstas no teto de gastos. Agora são 7h mais 28. Esse é o seu DF Notícias e preste atenção você aí do outro lado que costuma dizer que não, Covid-19 é bobagem, é uma gripezinha. Olha, meus amigos, depois dessas imagens você pode pensar muito bem no que você está falando, viu? Porque parentes fizeram uma corrente de oração em um muro do hospital de Santa Catarina. Isso mesmo, esse hospital fica lá em Chapecó. Um grupo de pessoas foi flagrado ao fazer uma corrente de oração em volta de um hospital da região. De joelhos, na área externa da instituição da saúde, né? Olha, as pessoas
rezavam por familiares que estavam internados com Covid-19. Meus parentes e meus Vamos amigos, ouvir. estamos aqui, na frente do Uniclinic. É isso. Eu esperando a minha namorada espero que retorne e seja bem. Olha aí. Os parentes orando. Olha, impressionante, né? De cortar o coração. O caso foi registrado pelo advogado José Valderi da Silva. Isso aconteceu no último sábado, dia 27. Nas imagens, José afirma que estava esperando a namorada sair da consulta, quando se deparou com aquela imagem onde as pessoas estavam todas de joelhos, né? Fazendo orações, pedindo a intercessão de Deus para que os seus familiares fossem curados, fossem livrados deste vírus maldito. Então, presta atenção nessas imagens. Pode colocar na tela cheia, não tem problema não, Russo. Pode colocar. São imagens fortíssimas. As pessoas estão aí, né, apelando para a fé, pedindo a Deus para que seus familiares consigam sobreviver, né? Todos de joelhos. E aí, a fé em Deus é que está motivando essas pessoas. Observe que ali no momento das orações todos estão em uma distância segura. Existe um respeito, existe uma fé em jogo. Isso nos traz a pensar, né? Isso nos coloca a pensar, vale muito a pena mesmo você curtir as festas e aglomerados aí? Os familiares que estão ali, muitos deles podem estar sofrendo, né, esses efeitos da Covid-19 por conta de um descuido de um familiar. 90% dos casos são pessoas que, né, contaminam as outras, que nem sabem, nem saem de casa, são aquelas pessoas que estão dentro de casa com bastante medo, e aí tem aquela pessoa que não tem um pingo de responsabilidade, vai para a rua, vai se divertir, e aí de tabela quem está em casa se cuidando pega esse vírus e vai parar no hospital, e é nesse momento onde os familiares estão ali, apegados na fé, de joelhos, clamando a Deus pela alma de seus familiares, pela cura de todos eles. Meus amigos, esse vírus não brinca com ninguém. Não existe classe social, não existe cor, não existe credo. Esse vírus, ele atropela, não tem dó de ninguém. Então, para você que tem a oportunidade de se cuidar, não só por você, mas pelo seu ente querido, faça isso. Tome cuidado. A vacina já está aí, a vacina já está disponível, né? Então é só aguardar mais um pouquinho. Que ansiedade é essa por curtir a farra, por aglomerar? Segura mais um pouco. Está perto. Falta muito pouco para isso acabar. Mas precisamos da sua colaboração. Precisamos que você tenha consciência de que você pode ser aí um portador deste vírus que vai levar para dentro da sua casa e seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, o seu irmão mais novo que tem algum tipo de doença, algum tipo de comorbidade, que venha a falecer por culpa sua. É isso que você quer levar? É essa culpa que você quer ter? Pense bem, tá bom? Agora são 7 horas mais 33 minutos. E diante dessa história de Covid-19, voltamos a falar sobre a vacinação aqui no DF e o governo que comprou mais vacinas. E quem traz os detalhes, quem traz as informações é o nosso repórter Francisco Coelho, que você acompanha comigo aqui, ó, na tela. Após o Brasil chegar a mais um recorde histórico no número de mortes de infectados pela Covid-19, e 18 estados mais o Distrito Federal registrarem uma marca de uma taxa de ocupação acima dos 80% nos leitos de UTI, e capitais como Brasília e Fortaleza com taxa de ocupação de UTIs acima dos 90%, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que vai comprar mais vacinas no estoque. Vai comprar as vacinas da Janssen e da Pfizer. Da Janssen são cerca de 38 milhões de doses, já da Pfizer são 100 milhões de doses. A informação foi divulgada em Diário Oficial da União com dispensa de licitação.
Autoridades de saúde acreditam a vacinação em massa a saída do Brasil da crise econômica e também da crise sanitária. A vacina da Pfizer já tem o registro definitivo pela Anvisa e pode ser utilizada na vacinação de qualquer grupo. Mas o governo federal vai vacinar primeiro os grupos prioritários. Agora são 7 horas mais 34 minutos. A você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Este é o seu DF Notícias. Agora eu quero trazer essa história que parece piada, mas aconteceu aqui no Brasil. Isso mesmo. Um burro entrou na frente de um avião e causou um acidente. Como eu falei, parece piada, mas aconteceu. E quem traz os detalhes é o nosso repórter Júlio César, direto da redação. Ô Júlio, quem é esse burro? O que história é essa desse burro? Parece cômico, né, Bruno? Mas a história foi bastante, né, de se assustar. Isso aconteceu no município da Bahia, a cidade Botirama. O que aconteceu ali, Bruno? Uma aeronave aí da Casa Militar do governador da Bahia estava fazendo a aterrissagem ali nesse pequeno aeroporto, se a gente pode se colocar. Na verdade, é um aeródromo. E tinha um burro na pista. E aí, o que aconteceu? A aeronave não conseguiu arremeter e acabou atropelando o animal. O acidente, Bruno, aconteceu ontem, mas as imagens foram disponibilizadas hoje. E o que aconteceu com esse animal, Bruno? A princípio, o animal havia sido lesionado aí na pata traseira e estava tranquilo. Mas, infelizmente, o animal acabou morrendo hoje, Bruno. Olha só que notícia. Mas por essa imagem, assim, mesmo que a gente tenha colocado, né, tenha desfocado essa imagem, dá para perceber que o machucado foi grande, né, Júlio? Foi muito grande. Olha ali. Muito grande mesmo. O animal, ele teve aí uma parte da sua coxa dilacerada. Ele ficou em pé depois da colisão, né? O proprietário do animal ainda conseguiu tirá-lo ali de perto da pista, mas infelizmente hoje o animal não resistiu e acabou morrendo, Bruno. E poderia ter acontecido até uma tragédia, né? Pois é, essa aeronave, Bruno, estava levando algumas doses da vacina aí para o estado. Graças a Deus, essas doses não foram danificadas. Júlio, eu quero pedir as imagens novamente. Ah, tá aqui, pronto. Ele é um bimotor? Será Porque assim, né, as pessoas em casa, mas como assim? Ele não sabe, né? Não entende das imagens. É porque eu procuro não assistir às matérias justamente pra gente, né, sentir a emoção do momento. Então, por isso que às vezes eu peço para voltar. Não, é aquele avião com turbina. É turbina isso daí? Não, né? Mas é um bimotor, né? Assim, ainda bem que é um bimotor. Se fosse um monomotor, provavelmente o estrago teria sido muito maior, né, Júlio? Pois é, Bruno, eu não entendo muito bem de aeronaves, mas de qualquer forma, dependendo ali do local aonde a aeronave fosse fazer o pouso, as rodas já poderiam ali machucar o animal pelo impacto, peso, inércia e tudo, a questão da física. E na verdade, até o próprio proprietário achou que a lesão no animal foi até menos do que eles estavam esperando quando receberam a notícia, né? Quando se trata de um avião, né? Se trata de um avião. Mas, infelizmente, mesmo com o impacto, todo mundo acreditava-se que o animal não fosse aí morrer, mas não teve jeito, ele não resistiu. As doses, elas foram transportadas por outra aeronave e elas puderam ser reutilizadas, até porque não houve danos na caixa de transporte. Então ficou tudo tranquilo. O lado triste da história é o animal que acabou perdendo a vida e o proprietário pode ser multado, Bruno. Por quê? Ele estava deixando o seu animal solto e a gente sabe que não pode fazer isso. Então o governo já está trabalhando uma forma de alertar os proprietários desses tipos de animais
para não deixá-los soltos da forma que aconteceu. Dessa vez foi uma pequena aeronave e os ocupantes não tiveram nenhum tipo de lesão, mas pode ser que futuramente aconteça algo grave e vidas podem ser perdidas. Aqui em Brasília nós temos esse problema também, mas não é com burros, são com pássaros. Mas também existe uma equipe do aeroporto que agora eles possuem gaviões que foram treinados para expulsar essas aves ali do local de pouso, né? Mas aí já é uma coisa da natureza e não tem como ninguém controlar nos seus próprios gaviões, né? Que são adestrados para isso. Então é preciso ter essa atenção agora com os animais. Ele provavelmente vai ser multado e não vai ser uma multinha leve não, Bruno. Vai ser bem pesado. É isso aí, Júlio. Muito obrigado pela sua participação. Pobre burro. Mas ainda bem que não acabou numa tragédia, porque poderia ter acontecido uma tragédia. Ainda hoje, a gente traz mais informações sobre uma manifestação que aconteceu em Taguatinga. Ainda hoje você não pode perder, viu? A seguir, Secretaria de Educação abriu, nesta quinta-feira, cursos gratuitos. Mas depois dos comerciais eu te conto. Eu quero pedir as imagens aqui do Distrito Federal. Esplanada dos Ministérios. Nesse momento o céu está limpo, fazendo 24 graus aqui na capital federal. A todos uma ótima noite. 7h40, já voltamos. Agora são 7h47, é por aqui que eu falo com você. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E não esqueça o nosso encontro de todos os dias às 7h da noite, o seu DF Notícias. Obrigado pela audiência, pelo carinho. A gente segue aqui falando sobre uma notícia muito boa para você que está aí. Você mesmo do outro lado. Como é que anda aí o seu inglês? Você domina o inglês, o francês, o espanhol? Você sabe que qualificação é fundamental para que você consiga um bom emprego, né? É aquela história de, não tem emprego. Não, emprego tem, o que falta é qualificação. Então presta atenção nessa reportagem sensacional. Olha só, a Secretaria de Educação abriu nesta quinta-feira, ou seja, abriu hoje, viu? Inscrições para curso gratuito de idiomas no Centro Interescolar de Línguas. Os interessados devem fazer o cadastro pela internet. O prazo é até a próxima segunda-feira, dia 8. Os idiomas disponíveis são o espanhol, o inglês, o japonês. Meu amigo, já pensou? Sabe falar alguma coisa em japonês? Sabe? Agora eu vou trazer alguém que manda muito bem, fala inglês, espanhol e japonês e português. Ele, o nosso repórter Matheus Moura, este poliglota aqui na tela. Bruno Bob, boa noite. Boa noite a você que acompanha o DF Notícias. Já pensou em cursar outra língua? É isso mesmo. Os Centros Interescolares de Línguas do Distrito Federal estão com inscrições abertas. Basta você acessar o site da Secretaria de Estado de Educação do DF. É claro, as inscrições vão até dia 8 de março e o resultado sai dia 10 de março. Nós listamos aqui alguns documentos para você efetivar a sua inscrição. Certidão de nascimento ou cópia do RG e CPF, uma foto 3x4 e comprovante de residência. Bruno, essa é uma oportunidade única para quem quer cursar outra língua aqui no DF. Tá aí, né? Uma oportunidade única mesmo, viu? Matheus Moura foi muito feliz ao trazer esta frase, uma oportunidade única. Então, se esse momento você acompanhou a nossa reportagem e quer fazer aí um desses cursos, não perde tempo não, faça agora mesmo a sua inscrição, porque até a próxima segunda-feira é dia 8, viu? Então vai lá, se inscreva e aproveite, aprenda de montão e dê aquele up, aquele plus no seu currículo, tá bom? Agora são 7h50 e o Conselho Regional de Medicina se manifestou contrário ao lockdown, principalmente por conta da economia e o fator de que os cuidados devem ser combatidos de forma diferente. E quem traz os detalhes é o nosso repórter Francisco Coelho, na tela. O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, o CRM, se mostrou contrário à decisão do governo local de adotar medidas restritivas de combate à curva de contágio da Covid-19.
De acordo com um documento do CRM enviado à imprensa, o lockdown pode agravar a saúde mental da população brasiliense e apenas o uso de álcool em gel e máscara seriam necessários para combater a doença aqui na região. O documento cita ainda uma carta da Organização Mundial da Saúde, em que o Dr. Davi Navarro disse que o lockdown torna pobres mais pobres ainda. A Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília se mostrou surpresa com a nota do CRM. Já a Sociedade Brasiliense de Infectologia disse que não foi consultada pelo CRM e também não concorda com a decisão do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal. A polêmica ainda tomou conta de médicos infectologistas da capital, que concordam em dizer que as medidas restritivas são necessárias para combater a Covid-19. Muito obrigado, Francisco. E é isso, né, gente? Fique atento, viu? Fique muito atento. Agora eu quero trazer a informação desta manifestação que aconteceu em Taguatinga. E quem tem os detalhes é ele, o nosso repórter Júlio César, direto da redação. Ô, Júlio, me conta aí, deixa eu entender, que manifestação foi essa? Qual foi o motivo? Isso aconteceu em Taguatinga, ali na Via Estádio. Conta pra gente. O que aconteceu? Pois é, Bruno, ali na Elmo Cerejo, ali no centro, ali perto ali você já conhece ali. É, né? Conhecido como Via Estádio. Via Estádio, isso, exatamente. Isso. Né? Pois é, ali no centro de Taguatinga. O que aconteceu ali foi um princípio de tumulto. Os feirantes ali que tem as suas bancas na Feira dos Importados de Taguatinga, começaram a fazer esse tumulto. O que eu acho meio estranho, Bruno, é porque é o seguinte: a Polícia Militar enviou uma nota dizendo que não houve bloqueio das pistas, que foi tranquilo e tudo mais, mas vamos acompanhar as imagens, Bruno. Olha só essas imagens. Teve bloqueio. Pois é, teve bloqueio. E teve uma situação ali bem tensa, Bruno. Polícia Civil. Pois é, a Polícia Civil chegou. Acelerando rápido. Pois é, a Polícia Militar informou que haviam viaturas por lá, nós não vimos isso na imagem. Temos aí a viatura da 17ª Delegacia de Polícia, mas a Polícia Militar não aparece nas imagens. Pois é, tudo isso aconteceu por conta de uma fiscalização que teve ali na feira de Taguatinga, Bruno. Aquela feira que fica ali próximo do viaduto. É a feira permanente, né? Feira de permanente. Centro. É conhecida como Feira dos Importados de Taguatinga, né? Isso uma mesmo. Feira boa, muito boa. Tem um pessoal que trabalha com som lá. Mas, Bruno, cá entre nós, o pessoal está falando a respeito do lockdown. Mas a gente sabe que tem muitas empresas, muitos profissionais que não estão conseguindo aí segurar a onda. Por quê, Bruno? O impacto que houve no último lockdown foi muito pesado, muito pesado. Então as pessoas estão mesmo desesperadas e o que aconteceu aí, Bruno, foi aí um reflexo disso tudo aí, né? Agora eu te pergunto, né? Exato. E perguntar não ofende, pode deixar as imagens aí, não tem problema não. Como que eu vou protestar contra o lockdown, né? Impedindo as pessoas de ir e vir? Como que eu vou protestar por uma situação como esta que vivemos, onde, né, o comércio está fechado, os comerciantes estão impedidos, né, de abrir os seus estabelecimentos? E como que a gente vai protestar impedindo quem precisa trabalhar de transitar? Olha só, Bruno, eu até estava com a informação aqui do Major Michelo referente a essas viaturas aí. Eu até peço ao Major Michelo que a gente precisa de mais informações precisas, entendeu, Bruno? Porque fala assim, tinha viatura lá, mas peraí, tinha viatura, entendeu? Então eu peço esse apoio para a Polícia Militar para que passe essas informações de forma mais, né, Bruno, mais claras, para a gente poder informar na televisão. Gosto muito do Major Michelo, ele sempre me atende, mas a gente precisa também esclarecer isso para a sociedade. Quanto à manifestação, Bruno, são imagens de manifestantes, né? Exatamente. É um direito constitucional, está garantido na Constituição a manifestação, desde que ela não retém o direito de ir e vir de outras pessoas, que no caso aí de estradas, rodovias, né,
qualquer local, você não pode bloquear 100% aí das estradas, e o que aconteceu foi exatamente isso. Colocaram os tapumes, que inclusive é da própria polícia, Bruno. É porque existe um bloqueio aí para aquelas obras, né, que estão acontecendo no centro de Taguatinga. Então eles aproveitaram, né, este bloqueio para utilizar aí estes cavaletes. Eu acho que o nome é esse. Estes cavaletes para bloquear a pista, mas a gente pode perceber que o sentido Avia Estádio para quem está indo para o centro de Taguatinga teve um bloqueio breve e logo em seguida foi liberado. Porém, quem estava em sentido Taguatinga Centro, para Ceilândia, enfim, para Samambaia, teve esse bloqueio aí. Logo mais à frente a gente acompanha as imagens onde os manifestantes já estavam transferindo, né, esse bloqueio para outra pista também, ou seja, para atrapalhar a vida do trabalhador também, né? Como que eu vou brigar por mais liberdade, privando outras pessoas da sua liberdade? Como é isso? Pois é, Bruno, porque assim, quando acontece esse tipo de manifestação, que eles fazem de uma forma pacífica, eles inclusive entram em contato com a Polícia Militar para fazer todo o apoio. A Polícia Militar nunca negou, entendeu? De fazer toda a contenção, de fazer o acompanhamento, de fazer o policiamento, para garantir que essa manifestação seja uma manifestação segura. Mas, infelizmente, o que aconteceu aí foi um grito de desespero, e aí deu nisso, Bruno. Graças a Deus, a polícia conseguiu tirar aí os tapumes e a população continuou seguindo viagem. Muito bem, Júlio, obrigado pela sua participação. Até amanhã, se Deus quiser, e a gente segue acompanhando para e passo os motivos das manifestações. Gente, beijo, juízo. A gente se encontra amanhã às 7 horas da noite aqui na TV União, canal 11.1. Esse é o seu programa DF Notícias. Tchau, tchau. Fique agora com as imagens do Distrito Federal. Beijão, até amanhã.